Dá pra ver aí, Raul? Dá pra ver, tudo bem, galera? Meu nome é Raul da Silva Souza. Eu estou fazendo engenharia elétrica aqui na Poli, na USP. E, bom, contando o começo, assim, de como é que foi, até o terceiro ano do ensino médio, mais ou menos, eu não pensava muito em faculdade, não. Quer dizer, pensava em faculdade, mas não pensava em entrar na USP ou entrar numa faculdade super boa. Só pensava que depois da escola você tem que começar a faculdade. Mas não pensava em qual faculdade ou... Eu sabia que eu ia fazer engenharia. Porque no começo do ensino médio eu estava fazendo um curso técnico de telecomunicações na Pedreira, o Lucas fez também. E aí eu fiz 2 anos de técnico enquanto fazia ensino médio. Depois do terceiro ano eu estudava de manhã no colégio normal, no ensino médio, depois à tarde eu trabalhava. Então eu sabia que eu tinha que fazer vestibular, mas eu não estava muito ligado. Mas aí, a partir da metade do meu terceiro ano eu comecei a me ficar mais atento, os professores falavam mais e tal, aí você começa a perceber que a coisa vai ficando séria, né? E aí eu comecei a pensar em vestibular, só que eu, sinceramente, eu achava que eu passava fácil na FUVEST. Assim. Eu não tinha noção nenhuma, né? Mas eu achava que eu passava fácil, porque a escola que eu estudei, que o Lucas estudou também, normalmente aprovava 1, 2, umas 3 pessoas na USP, assim, todo ano. E eu era um dos melhores alunos da minha sala, e eu era do único terceiro ano, logo eu achava que ia passar, né? Pô, a escola sempre aprova alguém. Eu sou um dos melhores alunos da sala, logo eu passo. Mas beleza, chegou o dia da FUVEST, fiz a prova e tal, e aí fui conferir o resultado quando cheguei em casa e tinha acertado 40. Precisava fazer 61 para passar na Poli, né? Aí foi aquele baque de realidade, assim, que você percebe que você não sabe nada, né, do que você achava que você sabia. E aí putz, o que eu faço agora? Será que eu entro em outra faculdade, tento a Poli mesmo? Mas aí no meio do terceiro ano, quando eu comecei a pensar nesse negócio de faculdade e tal, por algum motivo, eu não sei dizer bem qual agora, eu coloquei que eu queria fazer Poli. Eu coloquei que eu queria entrar na USP na minha cabeça. E falei, se precisar fazer mais um ano, estudar mais um ano para conseguir entrar na USP, eu estudo. E aí, enquanto eu trabalhava no terceiro ano, que eu fazia ensino médio de manhã, trabalhava à tarde, eu juntei uma grana, juntei 6 meses de salário para conseguir pagar o cursinho caso eu não passasse. E aconteceu que eu não passei, né? Acertei 40, e que eu estava bem mal, bem longe de passar. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha juntado e fui achar um cursinho para fazer. Juntou eu mais 2 amigos meus, um chamado Emerson, outro chamado Bacilos. O nome é estranho mesmo, mas na verdade o nome dele é Heráclito, mas a gente chama ele de Bacilos. O nome é estranho, enfim, é amigo meu. O fato é que a gente juntou nós 3, foi procurar um cursinho para fazer. Só que a gente começou a conversar com algumas pessoas, será que vale a pena fazer um ano de cursinho para entrar na USP? Não é melhor entrar na FEI, que a gente também tinha conseguido pagar na FEI. Será que não vale a pena entrar na FEI? Ou entrar, numa outra faculdade menor, pagar, trabalhar, enfim. Começamos a conversar, a fazer pesquisa, ver se valia a pena. Muitas pessoas incentivaram a gente a tentar a USP, tá? A USP é uma das melhores, não sei o que lá, pá. Só que muita gente também falou que, faculdade é tudo igual, não vale a pena, entra na faculdade agora e se forma logo, o importante é se formar, não importa a faculdade. E aí a gente ficava meio em dúvida, não sabia o que fazer. Mas aí a gente, para mim, especialmente um cara que eu conheci, um cara chamado Ícaro, que foi muito importante na minha vida, e ele me convenceu de que realmente valia a pena fazer uma boa faculdade. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, que queria fazer Poli, e aí comecei a correr atrás. Procuramos um cursinho, a gente fez o ângulo aqui em São Paulo. Eu gastei todos os 6 meses de salário que eu tinha juntado e mais um pouco dos meus pais para conseguir pagar o ângulo. E aí eu fiquei 1 ano só estudando. Mas vamos lá. Eu fiquei 1 ano estudando. E foi muito difícil porque eu não estava trabalhando. E depois que você começa a trabalhar, é muito difícil se você ficar sem seu dinheiro. Porque no ano que eu estava trabalhando, se eu queria sair,
eu saía. Sei lá, se eu quisesse ir no Mac, eu ia no Mac. Se eu quisesse levar minha namorada no cinema, eu levava minha namorada no cinema. E de repente, no ano do cursinho, se eu quisesse comprar um salgado de R$ 3, eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai. Se eu quisesse comprar um pastel, era dinheiro pro meu pai. Se eu quisesse levar minha namorada no cinema, eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai. E eu não gosto muito de pedir dinheiro pro meu pai, também não gosto muito. Até porque ele estava pagando uma parte do meu cursinho já, eu não gostava muito de pedir dinheiro. Então, foi muito difícil, porque você queria sair, você não podia porque tinha que estudar, e não podia porque não tinha dinheiro. E eu fiz um cursinho que é muito bom, e que tem muita gente, vai, com uma classe média alta, assim, mais ou menos. E o pessoal, quando saía, ia para lugar e gastar dinheiro e tal, e eu não tinha esse dinheiro para sair, então eu não saía. Mas era bom que eu conseguia estudar. Mas, enfim, nesse ano de cursinho, eu comecei a estudar, né? Fiquei estudando pra caramba. E só que um outro cara que me ajudou bastante foi o Jorge, que o Lucas também conhece. O Jorge não, hein? Ele orientou a gente o que fazer para estudar, como estudar. Então, porque a gente não queria se basear só no cursinho, né? A gente queria ter uma a mais. E o Jorge foi o que nos ajudou. Ele falava pra gente fazer as provas antigas da FUVEST e ir estudando por elas. Tipo, a gente pegava a FUVEST lá 2008, fazia a prova, pegava, via quando a gente acertava, depois olhava para a prova que a gente fez, via as que a gente errou, por que a gente errou, a matéria que a gente errou, e começava a estudar em cima dessas provas que a gente fez. Pô, você fazia o controle lá por hora do Jorge? Sim, a gente fazia esse controle por hora, Pintava quantas horas de quadradinho? estudo, quantas horas de cada matéria, tudo bem documentado assim, em relação às horas, porque para quando a gente for fazer a outra FUVEST e ver quanto que a gente melhorou ou não melhorou, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quantas horas a gente precisou estudar para poder melhorar naquela matéria. Sei lá, eu estudei 4 horas de matemática, umas 20 horas de matemática em um mês, sei lá, e subi 2 pontos. Então, se eu preciso subir mais 10 pontos, eu preciso estudar mais 10 vezes isso que eu estudei. Enfim, sem proporcionalidade nas horas, mas essa era a ideia. Sim. Então, a gente começou a fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente seguia o plano do cursinho, assistia às aulas, estudava o que o cursinho pedia pra gente estudar, a gente tentava também fazer o esquema do Jorge, que era pegar as provas antigas, fazer e estudar em cima delas. Uhum. Só que o tempo foi passando e as matérias foram acumulando e a gente viu que não estava tendo como fazer tudo isso, seguir esse método do Jorge e seguir o plano do cursinho. E aí, aos poucos, a gente foi meio que abandonando um pouco esse método do Jorge e ficando só com o método do cursinho para conseguir acompanhar a matéria do cursinho. Porque se a gente não estudava logo depois que o professor dava aula, a matéria, a gente se perdia depois, porque nas aulas seguintes a gente não entendia nada e tal. Então a gente acabava sempre ficando correndo atrás das matérias para tentar ficar no mesmo ritmo do professor. Só que a gente ia entrando meio que em desespero, porque nunca dava. Tipo, o professor sempre estava na frente, a gente sempre estava lá atrás, e sempre acumulava matéria, e a gente nunca conseguia fazer tudo o que precisava fazer. E parece que o tempo voava, assim. A gente começou o cursinho em março, de repente já era agosto, e a FUVEST estava chegando, e a gente precisava estudar, e a gente não tinha mais pique, assim, para estudar. Nas férias de julho, muita gente parou de estudar, mas a gente continuou, porque a gente estava com pensamentos na cabeça, tipo, se tudo der certo, é um ano só na nossa vida que a gente vai fazer isso. Então, foram as férias, esquece tudo, vamos estudar e seja o que Deus quiser. Só que nesse pique de não tirar férias, de não descansar, em agosto, setembro, a gente estava morto, assim, acabado. A gente estava muito cansado, assim, via-se fisicamente, assim, claramente no nosso rosto. Sim. Mas a gente tentava continuar várias vezes. A gente tinha um plano, né, de estudo. A gente tinha a hora para começar, a hora para terminar, o lugar que a gente ia estudar, que matéria que a gente ia estudar. Tudo isso estava planejado assim, para a gente procurar aproveitar bem o tempo. Só que muitas vezes a gente não conseguia seguir esse plano, né? Então juntava nós três, eu, o Emerson e o Bacilos, no final de semana, a gente não está conseguindo seguir o plano, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar. E a gente ficou um ano praticamente assim, fazendo o plano, seguia o plano 3 dias,
e aí depois não seguia mais, aí tentava mudar o plano, aí fazia o plano de novo, aí ficava 3 meses com o plano, depois mudava, ficava com outro plano. O importante é continuar, assim. Muitas vezes a gente vacilava uma semana, não estudava direito, um dia que a gente deixava de estudar, ficava conversando o dia inteiro. Mas acho que estudo para vestibular é assim, vai ter semana que você vai estar no pique que você vai estudar pra caramba e vai ter semana que você não vai estudar tanto. Mas o importante é ver que você está vacilando e recomeçar. Uhum. E foi em um ano, e aí a gente fez a FUVEST. Assim, além de estudar, eu acho que o que ajudou bastante a gente foi fazer bastante simulado. Eu fiz a FUVEST de 2008 até 2012, antes de fazer a FUVEST de 2013, a oficial, né? Uhum. Eu fiz 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, fora os simulados do cursinho. E isso me ajudou muito, porque aí no dia da prova você sabe por onde começar, você sabe onde você está melhor, onde você está pior, você sabe onde você perde tempo, onde você ganha tempo, porque na FUVEST em específico, que foi o único vestibular que eu fiz, fora o Enem, cada questão é um ponto, então não interessa se você acerta a questão de matemática, acerta a questão de biologia, o importante é você acertar a questão. Então, por mais que você seja melhor em matemática, às vezes você perde mais tempo em matemática, então vale mais a pena fazer português. Então é bom você fazendo bastante simulado, porque você vai percebendo isso, você vai se conhecendo e sabendo por onde ir no dia da prova. Enfim, chegou a FUVEST, fiz a FUVEST, mandei muito bem, assim, arregacei, nem eu acreditei na nota que eu tirei. Eu fiz 71. Eu nunca tinha feito isso em simulado nenhum. A minha maior nota em simulado era 64. E aí no dia da FUVEST eu fiz 71, eu nem acreditei, assim, ninguém acreditou. E foi um dia muito feliz, né? Pô, passei para a segunda fase e tal. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz com isso, eu fiquei um pouco mal, assim, porque os meus 2 amigos que estavam estudando comigo, me acompanharam o ano inteiro, eles não passaram para a segunda fase. Ixi. Então foi um momento que eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo não fiquei tão feliz assim, a alegria não foi completa, porque eles não estavam comigo, né? Eles me acompanharam o ano inteiro e nessa fase não me acompanharam. Uhum. Eu fiquei feliz porque eu passei, mas fiquei um pouco triste porque eles não passaram. Mas aí começou a parte mais difícil de tudo, porque durante todo o ano eles estavam comigo. Então, assim, se vocês puderem estudar com alguém, com algum amigo, sei lá, alguém que estude com vocês é bem melhor, porque tem dia que você acorda sem ter que estudar, mas aí vem seu amigo e fala, não, vamos lá estudar, que a gente tem que estudar. Aí tem dia que o seu amigo acorda sem pique de estudar, mas aí você vai lá e chama ele para estudar. Você estudar sozinho é muito mais difícil, você tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem que fazer meio que tudo sozinho, entre aspas. Então é muito mais difícil do que com alguém. E para a segunda fase foi isso. Eu sabia que eu tinha que estudar muito para a segunda fase para poder passar, porque eu nas questões dissertativas sou horrível, em português então nem se fala. E aí eu comecei a estudar sozinho, e era muito difícil para mim, porque às vezes eu dormia estudando e não tinha ninguém para me acordar, e eu falava, não vou estudar hoje, ninguém insistia comigo, aí eu não estudava. Na época eu comecei a assistir Prison Break, não sei se vocês conhecem, é uma série. Não façam isso, não assistam série em época de vestibular, porque você vicia e para de estudar para ficar assistindo Prison Break. E eu assisti Prison Break as 4 temporadas em um mês, em vez de estudar. Mas enfim, eu estudei bastante também até lá em dezembro, janeiro. E estudar para a segunda fase é muito mais difícil do que estudar para a primeira, na minha opinião, porque, pô, em dezembro todo mundo entrando de férias, todo mundo parando de estudar e você lá ralando ainda. Aí chega o Natal e você tendo que estudar e todo mundo festa e tal. Aí dia 26 de dezembro você estudando. Dia 30 de dezembro, 2 dias para ano novo você estudando. Aí eu fui pra praia no dia 30, fiquei 31, dia 1º, no dia 2 eu voltei, no dia 3 eu já tinha aula no cursinho. Então, assim, é um ritmo muito pesado, mas que vale a pena. Tipo, tem que colocar na cabeça que é uma vez, 2 vezes que eu vou fazer isso na minha vida. Então, vale muito a pena para entrar numa universidade boa, porque uma universidade boa faz sim totalmente a diferença. Faz muita diferença e hoje, estando aqui dentro na USP, eu vejo muito isso. Mas, enfim, fui para a segunda fase, e aí o primeiro dia, português, e, cara, eu sou muito ruim em português. Eu sou horrível, assim, horrível mesmo. E no primeiro dia eu fui fazer a prova e tal,
e eu li as questões e eu não sabia por onde começar, não estava conseguindo fazer. Tentava fazer umas coisas lá, mas eu sabia que estava errado. Tanto é que teve um momento da prova, acho que faltava umas 3 horas para acabar a prova ainda, mas eu meio que me desesperei assim e falei, pô, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não adianta, eu não sei português, não vou conseguir. E aí eu comecei a guardar as coisas no meu estojo, assim, meu lápis, na caneta, pensando, tipo, meu, não dá, não consigo, deixa quieto, ano que vem eu tento de novo, sei lá, trabalho, faço cursinho, estudo mais português, e aí ano que vem eu tento, consigo. E aí eu fui meio que guardando minhas coisas, desistindo. Só que aí antes de entregar a prova, eu fui no banheiro, né? E aí eu fui no banheiro e tal, lavei o rosto, assim, dei uma aliviada, assim, uns tapas na cara, assim, pensei um pouco. Aí eu pensei, meu, você tá aqui, cara, tipo, você tá aqui, alguma coisa você sabe, não é possível que você não saiba nada, né? Você tá aqui, alguma coisa você sabe. Aí eu voltei pra prova, eu falei, não vou entregar essa merda, não, vamos fazer qualquer merda aqui, vamos ver o que dá. E aí eu fiz o primeiro dia, enrolei muito, assim, foi muito embromation, dei uma desenrolada monstra lá, mas fiz o que eu consegui fazer. E saí fora do primeiro dia meio mal, assim, porque eu sabia que eu tinha muito mal, muito mal. E aí o segundo dia foi um pouco melhor, e o terceiro dia eu arrebentei, assim. Eu saí muito feliz porque eu tinha certeza que eu tinha arrebentado. Que foi o que o terceiro dia, Raul? O terceiro dia são as específicas, né? Foi matemática, física e química. Que eram as minhas melhores matérias, e eu sabia que assim, se eu não arrebentasse nesse dia, sem chance. Mas eu saí de lá feliz porque eu sabia que eu tinha mandado muito bem. Mas aí eu saí da FUVEST, a única coisa que eu pensava era não pensar em mais nada relacionado ao vestibular. Porque foi mais de um ano pensando em vestibular e pensando em FUVEST, estudando, FUVEST, Poli, USP, estudar. Já não aguentava mais. E aí eu saí da FUVEST, eu já saí falando pra todo mundo, meu, fala de qualquer coisa comigo, menos me pergunta se eu fui bem, se acha que eu vou passar. Eu não quero falar de USP, não quero falar de FUVEST, não quero falar de nada disso. E aí eu viajei, descansei, joguei bola, dormi, saí, enfim, descansei. E aí chegou o dia da primeira chamada da USP, né? E aí, putz, querendo ou não, uma semana antes já começa, né? Pô, será que eu passei? Será que eu não passei? Será que eu passei? Será que eu não passei? E aí um dia você acorda falando, pô, não, passei, certeza, mano. Eu mandei bem, eu passei. No outro dia você acorda meio desesperado, pô, não passei, que merda, vou ter que fazer tudo de novo. E aí você fica nessa agonia, não sabe se passou, se não passou. E aí saiu a primeira chamada, aí eu entrei pra ver se eu tinha passado, aí você digita seu CPF no site da FUVEST, e aí eles aparece uma página falando se você foi aprovado, se você não foi aprovado. E aí eu digitei meu CPF e tal, meu computador travou na hora pra acabar com o meu coração. E aí apareceu lá que eu não tinha sido chamado para a primeira chamada. Aí eu fiquei meio mal, assim, né? Tipo, eu não gosto de assumir, mas eu fiquei muito mal, assim. Eu falei, merda, que bosta, não passei, eu sou burro, tal, não sei o que lá. Mas eu procurei ficar de boa, assim, sabia que, bom... Mas você tava em que posição, né? Não dá pra ganhar todas. Mas, enfim, fiquei mal. E aí, isso foi na sexta. Na segunda-feira saiu a classificação, né? A posição que eu fiquei. E eu tinha ficado em 872, de 820 vagas. Depois eu fiquei muito perto, cara. Por 70 vagas eu não entrei. Aí eu fiquei mais mal ainda, porque eu falei, pô, por 70 vagas é muito pouco e tal. E aí eu fui pensando o que ia fazer, porque eu também tinha conseguido passar na Federal da ABC. Eu consegui passar na Federal da ABC pelo Enem. Aí eu, pô, será que eu entro na FABC e tal? Mas eu queria Poli de qualquer jeito. Não, mas vamos fazer a FABC, que a FABC é boa também. Mas eu não estava convencido, assim. Eu queria Poli, mas eu queria FABC também. E aí meu pai entrou na história, porque eu falei para ele que estava pensando em não fazer a FABC e ficar mais um ano no cursinho para tentar a USP de novo. E aí o velho ficou doido, porque ele achava que eu estava perdendo tempo, que não valia a pena, que eu estava sendo idiota, que não sei o que lá. A gente brigou algumas vezes, assim, na discussão. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria Poli, eu já estava procurando emprego para trabalhar e estudar, para tentar mais um ano no cursinho. Só que aí eu encontrei um amigo meu, Lucas Alves, que ele tá no segundo ano, quer dizer, agora ele tá no terceiro ano de mecatrônica. Ano passado ele tava no segundo ano. Na FEI? Daí ele entregou. Oi? Na FEI? Não, aqui na USP. Na USP?
Isso. Aí eu encontrei com ele e aí a gente tava conversando e tal, eu falei pra ele que quase tinha passado, que tinha ficado na posição 870 de 820 vagas. Aí ele abriu um sorrisão e falou, Raul, relaxa, velho, relaxa que você vai passar de segunda chamada. Porque no ano passado, a lista da USP rodou até a posição 1024, pô. Se você ficou em 870, você vai passar, você vai passar. Cara, eu saí da conversa muito feliz, assim, eu saí extremamente feliz. O cara, eu vou conseguir passar, sei lá, liguei pra um monte de gente não, liguei pros amigos meus e tal. Cara, eu acho que eu consigo. Fiquei mó feliz. Só que aí saiu a segunda chamada, eu lembro, foi logo depois do carnaval. Passou o carnaval acabou na quarta, na sexta saiu a segunda chamada. E aí eu fui lá, mó feliz, digitei meu CPF e apareceu que eu não tinha passado de novo. Nossa. Cara, foi horrível. Foi pior do que a primeira. Foi pior na segunda chamada do que na primeira. Uhum. Porque, tipo, na segunda chamada o cara falou que tinha certeza que eu passava. E eu achava, não, pô, será 70 pessoas vão desistir da poli? Não, impossível. É muita gente. Jamais. E aí ele falou, não, relaxa que você vai passar de segunda chamada, E aí meu nome não saiu na segunda chamada, eu fiquei muito mal, fiquei com vontade de matar o cara. Tipo, mano, por que você fala que eu vou passar se eu não vou passar e tal? Eu falo suas esperanças, que não sei o que lá. E aí eu fiquei muito mal. Cheguei a chorar até, pô, de raiva, assim, meio de tristeza. Uhum. E aí eu já tinha desencanado da USP depois dessa segunda chamada. Eu falei, eu não passei mesmo, não adianta. Não adianta ficar alimentando falsas esperanças, eu não passei mesmo. E aí eu já procurei emprego, já tinha feito entrevista, o cara já tinha me ligado falando que eu ia começar a trampar. E aí meu objetivo era eu conseguir um trampo só de manhã. Aí o que eu fazia? Trabalhar de manhã, estudar à tarde e fazer cursinho à noite. Já ficar mais esse ano inteiro fazendo isso. E aí no meio do ano, que a UFABC começava no meio do ano. Aí eu ia ficar um semestre trabalhando e estudando. Aí no meio do ano eu ia entrar na UFABC, e aí eu ia tentar estudar para a UFABC e ao mesmo tempo estudar para a FUVEST de novo. E aí tentar a FUVEST, aí se eu conseguisse passar na poli, eu entrava na poli. Se eu não conseguisse, eu continuava na UFABC. Esse era o meu plano. Aí, só que aí beleza. Já tinha feito entrevista, ia começar a trabalhar e tal. Só que aí numa sexta-feira ia sair a terceira chamada. Só que eu sinceramente eu nem sabia que a terceira chamada ia ser naquele dia, de tão desligado que eu já estava da FUVEST. Nesse dia, eu ia ajudar meu pai no trabalho. Ele tinha pedido ajuda e tal, eu ia trabalhar com ele. Só que ele saiu bem mais cedo que eu, e eu fiquei de sair de casa às 8, para chegar lá no trabalho dele às 9 e tal, e para ajudar ele. Só que nesse dia eu dormi demais, assim, tipo, sem querer eu dormi muito. Aí meu pai me ligou, me acordou umas 9 horas, assim. Ele, porra, onde você tá, tal, tô precisando de você. Aí eu, tipo, na cama de pijama, eu dei uma mentira, assim. Eu falei, pô, pai, tô chegando, já tô no ônibus, tal, que não sei o que lá. Mas na verdade eu tava na cama, tal, mas é que eu tava muito atrasado, aí eu acabei inventando, assim, a desculpa pra ele. Aí ele, pô, você tá no ônibus? Eu falei, tô. Aí ele, pô, então você não viu a terceira chamada da USP ainda não, né? Eu falei, não vi, mas assim que eu chegar aí eu vejo, a gente vê, mas eu quase certeza que eu não passei não, pai, porque, pô, não vai ter 70 pessoas que desistiram da USP e tal, não sei lá, ele é verdade e tal. Mas então, aí ele virou pra mim e falou, mas então, eu tô vendo aqui a lista e tal. Ele, pô, e aí, Aí eu perguntei pra um meu se ele tinha passado, porque ele também é filho de um amigo do meu pai, que é meu amigo também. Aí eu perguntei, pô, o Lucas passou e tal. Aí, não, o Lucas não passou não, tal, mas você passou. Aí, o que você falou? Aí, você passou. Aí, não, você tá de brincadeira comigo. Não, aqui, ó, Raul da Silva Souza, não é? Engenharia elétrica. Aí eu fiquei sem palavras, assim, eu fiquei, tipo, caraca, tipo, eu desliguei, assim, o telefone, eu falei, beleza, tô chegando, tchau. Desliguei. Tava sozinho em casa, pulei da cama e comecei a gritar que nem louco. Comecei a gritar muito, passei. Abri a janela do meu quarto, gritei. Parecia que o Palmeiras tinha ganhado a Libertadores, porque eu sou palmeirense. E eu gritei que nem louco, passei, que não sei o que lá, passei. Xinguei Deus imundo, passei, gritei, agradeci, não sei o que lá. E entrei na internet rapidão. Aí eu entrei no site da FUVEST, digitei meu CPF, aí eu vi lá, você passou para a terceira chamada, que não sei o que lá. E aí eu já entrei em todas as listas do site da FUVEST
teste pra ver se meu nome tava lá mesmo e tal. E aí foi uma alegria, assim, sem tamanho, assim. Acho que eu fiquei mais feliz passando de terceira chamada do que se eu tivesse passado de primeira, assim. Foi muito bom, foi muito bom. E aí, tipo, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira ia começar a poli, assim. Na sexta-feira seria a terceira chamada, na segunda-feira eu tinha que ir lá fazer a inscrição e começar a aula. Então não deu tempo de cair a ficha, assim. De repente eu não estava na poli, de repente eu ia trabalhar e estudar para entrar na USP. E quando eu acordei assim, eu estava na poli já, estudando e vendo aula de cálculo, parecia um sonho, assim. Demorou muito para cair a ficha. E hoje já vai fazer quase um ano que eu tô na poli, assim, não parece. Parece que ontem estavam raspando meu cabelo que eu tinha passado. E já vai fazer um ano, assim, que eu tô aqui dentro. Então, cara, foi isso, assim, basicamente a minha história foi isso. Curti demais, hein, Raul? E era exatamente o que você queria mesmo? O curso, cara, a poli, era o que você imaginava? A poli é totalmente o contrário não, mas é totalmente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa completamente diferente, mas esse diferente não é uma coisa ruim. É um diferente para melhor, assim. É que, não sei se você teve essa sensação, mas a faculdade é uma coisa completamente diferente de tudo que você já viu, assim. Sim. Ainda mais a universidade, um monte de gente de outras faculdades. É outra história, assim, outra cabeça, outra realidade, né? Outro mundo. Sim. E eu imaginava uma coisa e é completamente diferente do que eu imaginava, mas isso é uma coisa boa, assim. É ótimo. Aqui na USP, você tem tudo que você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser. Então, assim, se você quiser ir para uma festa todo dia, você vai para uma festa todo dia. Se você quiser jogar bola todo dia, você joga bola todo dia. Se você quiser estudar, você estuda. Se você quiser jogar sinuca, você joga. Se você quiser beber cerveja, você bebe. Você faz o que você quiser, sério. Tem muita coisa. Tem cursos, tem esportes, tem tudo. É um mundo aqui dentro. Eu acho que qualquer universidade é um mundo. E você amadurece muito. Porque, não dá pra você fazer tudo. Não dá pra você ir numa festa todo dia. Tem semana de prova, tem que estudar, não pode pegar DP. Então, assim, a universidade é uma coisa completamente diferente, assim, de tudo que eu já tinha vivido. Assim. E eu tô gostando muito, assim. É outro mundo, mas você cresce muito, você aprende muito e você amadurece bastante, porque você começa a fazer escolhas que vão influenciar toda a sua vida, né? Porque antigamente na escola, a única decisão que a gente tinha que tomar era se a gente ia comer, sei lá, se a gente ia comer pastel, se a gente ia comer hot dog, se a gente ia assistir a aula, se a gente ia dormir, se eu ia matar a aula ou se eu ia assistir a aula. Essas eram nossas escolhas. E de repente você começa a tomar escolhas que vão... Você começa a decidir coisas que vão influenciar toda a sua vida. Então é muito louco, assim, é muito louco. Tem outra coisa pra falar, é louco, assim. Louco de da hora mesmo, de ser muito legal, e louco de ser doido mesmo, de ser coisa assim de... Só vivendo, assim, acho que você saber de fato o que é. Da hora. Você tem alguma pergunta aí, galera? Tudo pra ele? Mas aí, você fica de engenheiro também, não? Então acho que era isso aí, Raul. Eu, pelo menos, curti demais. Essa história eu não sabia que era assim, não tinha nem ideia que era isso. Meu irmão que lembrou de você. Eu perguntei pra ele se ele conhecia alguém, né? Daí ele falou, tem o Raul e tem o Mota também, Heráclito, não sei, vê lá com os caras. Exatamente. Daí eu falei, pô, tem o Raul, verdade, lá em casa direto, né? E aí lembrei, pô, eu tinha nem ideia da história, curti muito, hein, Raul? Pô, alguém tem alguma pergunta aí? Tem uma galera que vai prestar engenharia, mas eu acho que ninguém aí na USP, a maioria vai prestar mais aqui perto mesmo, né? É que vocês são... É Tupã aí, né? Longe pra caramba, Raul. É longe pra caramba, mas... Pô, eu acho que qualquer universidade tá valendo, assim, é muito bom. A universidade já é suficiente. Não, com certeza. Então, Raul, queria agradecer aí a sua participação aqui. Você que abriu um tempo aí nessa agenda para falar com a gente. E depois a gente fala mais, valeu? Demorou. Valeu, Raul. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.